Falamos hoje sobre os princípios de crescimento e maturidade. Glória a Deus. O fundamento do amor do Pai. Amém? João capítulo 1, versículo 10 em diante. Vamos ver se a gente prega igual pregamos agora à tarde aqui. O verbo estava no mundo. Estão comigo? Amém. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quantos podem dizer nessa noite: me foi dado o poder de ser feito filho de Deus? Amém? A saber, aos que creem no seu nome. Você crê no nome de Jesus? Então lhe foi dado o direito de ser feito filho de Deus. Versículo 3 diz: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A palavra unigênito significa único, gerado. Amém? Aquele que foi gerado unicamente pelo Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, o que está no seio do Pai, é quem o revelou. Amém? Fecha os teus olhos. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o verbo se fez carne e nos deu a revelação do Senhor como nosso Pai. Obrigado por essa revelação. E a tua palavra declara que o teu amor é derramado pelo teu Espírito em nossos corações. Que haja um derramar da parte do teu Espírito, Senhor, deste amor sobre cada coração aqui nesta casa e de todos aqueles que nos acompanham nessa reunião, Senhor. Pai, que este amor possa fortalecer cada um dos teus filhos, de maneira que nós possamos caminhar aqui nessa terra todos os dias como filhos e verdadeiros filhos, posicionados em herança diante dos céus, diante do Senhor, para dar também a conhecer a revelação do Senhor Jesus através das nossas vidas. Por isso nesta noite envia a tua palavra e restaura-nos, Senhor. Envia a tua palavra e sara-nos. Envia a tua palavra e nos fortalece, Senhor. Envia a tua palavra e gera vida e vida abundante em nossos corações. Senhor, eu declaro nesta noite que a bênção do Senhor é poderosa para se manifestar em cada vida, gerando a provisão que cada um precisa, e que debaixo do teu poder, Senhor, milagres, sinais, maravilhas, curas, restaurações, libertações aconteçam agora. Salvação poderosa e plena do Senhor se estenda a cada vida agora em nome de Jesus, pois tu és poderoso para mudar nossas vidas, tu és poderoso para fazer algo grande, poderoso, algo novo, Senhor. Por isso nesta noite eu declaro novidade do céu sobre nossas vidas, novidade do alto sobre o nosso viver, de maneira que, Senhor, em nome de Jesus, o espírito de sabedoria e revelação possa fluir livremente nesta noite aqui, para que todos nós possamos avançar no conhecimento do Senhor, da sua palavra, do seu propósito, em nome de Jesus. E eu declaro que todo medo, toda ansiedade,
ansiedade, todo tormento, Senhor, seja dissipado dos corações agora, em nome de Jesus. Que os corações sejam fortalecidos neste amor, que a paz do Senhor guarde o entendimento e o coração dos teus filhos, para o louvor da tua glória. Nós declaramos um cerco de bênção, de proteção, de livramento, Senhor. Obrigado, ó Deus, porque tu és o Deus que salva, tu és o Deus que livra, tu és o Deus que cura, e mesmo que o Senhor não curar, e mesmo que o Senhor não livrar, tu és e continua sendo Deus, e nós o reconhecemos como Deus em nossas vidas, porque sabemos que a nossa vida não se resume aos nossos dias aqui na terra, mas que nós, porque temos o Filho, temos a vida e viveremos eternamente diante do Senhor. Por isso que a palavra declara que mesmo que aquele que morreu crendo em ti, ressuscitará e viverá para sempre, Senhor. Obrigado, porque o poder da ressurreição já opera em nossas vidas, por isso nós declaramos: ó morte, aonde está a tua vitória? Jesus ressuscitou. Ó morte, aonde está a tua vitória? O nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou, e Ele está à destra do Deus Pai, neste momento, recebendo o nosso louvor, recebendo a nossa gratidão, recebendo a nossa adoração. Nós adoramos ao Cordeiro Santo de Deus, nós adoramos ao Leão da tribo de Judá, que venceu, e está desatando selos para abrir este livro. Oh, aleluias! Por isso nós declaramos o poder da redenção agora, sobre o teu povo, sobre os teus filhos, sobre a tua igreja, em nome de Jesus. E quantos creem, digam amém, e aplaudam o Senhor bem forte, em nome de Jesus. Aleluia. Pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Antes que eu me esqueça, deixa eu agradecer aos amados irmãos que desde o culto da tarde estão aqui conosco. Uma equipe base está aí preparada, amém, para os 2 cultos. Nós tivemos uma escala de servos, de ministros aqui na casa para atender no culto da tarde, e também outro grupo para o culto da noite. Porém há um grupo menor aí, uma base que continuou alguns do ministério de adoração, uma boa parte do ministério de adoração, do diaconato, alguns irmãos. Então muito obrigado em nome de Jesus, que o Senhor possa acrescentar, porque todo o teu esforço no Senhor não é em vão, trará a justa recompensa. Você crê nisso? Em nome de Jesus, amém. Queridos, nesta noite eu falo com vocês a respeito da importância de nós termos em nossa vida o fundamento do amor do Pai. O fundamento é a base de tudo, amém? Nenhuma construção, nenhuma edificação, ela pode ser levantada, ela pode ser erguida sem que primeiro seja lançado as bases, sem que primeiro seja estabelecido o fundamento. A gente sabe que o fundamento é o que dá sustentação, amém? O fundamento é que suporta toda a estrutura do edifício, toda a estrutura de uma construção. E sabemos que é importantíssimo que quanto mais alto for a construção, mais profundo deve ser as suas bases, mais profundo deve ser o seu alicerce, o seu fundamento. Então quando nós observamos na Avenida Paulista e em outros lugares aqui da nossa cidade de São Paulo, na capital, a gente pode ver grandes prédios, arranha-céus, amém? E tudo isso a gente pensa: meu Deus, essa estrutura toda, como pode estar em pé, como pode ser sustentada no seu peso? Tudo isso está estabelecido por meio da base, por meio do fundamento. O fundamento tem 2 objetivos: dar a resistência para que o edifício com o seu próprio peso não venha em ruínas, não venha a ser derribado por causa da sua própria estrutura, por causa do seu próprio peso. Mas também existe aí uma atenção especial para circunstâncias adversas, situações externas como tempestades, como ventos fortes, que podem vir contra uma edificação,
para derrubá-la. Então o fundamento não só traz a sustentação, a autossustentação, para que o peso do edifício seja suportado, como também as circunstâncias adversas que porventura possam vir contra esse edifício, ele possa permanecer firme e prevalecer. E nesta noite eu quero falar para vocês que o amor de Deus é o maior fundamento que pode existir nas nossas vidas. O amor de Deus Pai é a maior base que nós podemos ter em nossos corações. Se nós estabelecermos firmemente essa base no nosso coração, e quanto mais profundo for esta base, assim como um fundamento natural, quanto mais profunda a nossa vida for tocada e preenchida pelo amor de Deus, isso nos dará total firmeza, total segurança para que nós possamos viver uma vida saudável, amém? Emocionalmente, e alcançarmos espiritualmente a nossa maturidade, para que nós possamos manifestar em nosso viver todo o propósito de Deus e assim cumprirmos o seu destino. Eu falava hoje à tarde com os irmãos aqui que justamente a falta do entendimento do amor de Deus como Pai em nossas vidas, em nossos corações, provoca em nós toda espécie, toda sorte de insegurança, e é por isso que muitas vezes nós crescemos e nos desenvolvemos com insegurança. Muitas vezes, quando no lar, na família, a base da família criada por Deus, na intenção original de Deus, era de ser um lugar de segurança, um lugar de amor, um lugar de aceitação. Infelizmente, muitas das nossas famílias são disfuncionais, muitas das nossas famílias, elas sofreram, algumas decepções, algumas frustrações, e em função da queda, em função do pecado, muitos dos nossos sentimentos, das nossas emoções foram distorcidas, nossas vontades foram corrompidas, perdemos esse estado de perfeição que originalmente Adão tinha em Deus, até o momento em que ele desobedeceu a Deus e a sua palavra. Logo no livro de Gênesis você vai observar que logo após Adão ter pecado contra Deus, desobedecido o mandamento do Senhor, toda sorte de sentimentos destrutivos, toda sorte de emoções destrutivas assaltaram o coração de Adão, ao ponto dele se sentir envergonhado, ao ponto dele entrar num estado de condenação, ao ponto dele se sentir com medo, inseguro. E a partir daí então você vai vendo que os lares, as famílias vão se desenvolvendo, porém infelizmente nas suas bases, nos seus fundamentos, muitas vezes agredida, atacada, violentada. E não é de se estranhar que ao olhar para alguns matrimônios e para algumas famílias, nós observarmos que existem alguns fundamentos que estão com brechas, alguns fundamentos que estão com alguns gaps, melhor dizendo, ou seja, alguns buracos, algumas brechas que precisam ser corrigidas, que precisam ser, preenchidas. E isso só pode acontecer, meus queridos, por meio do amor de Deus Pai, por meio do amor de Deus. A intenção do coração de Deus é que as famílias pudessem ser estabelecidas em saúde, amém? Em amor, e os filhos que crescessem nos seus lares, debaixo do amor dos seus pais, em segurança, com a identidade firmada, amém? Afirmados nessa vida. Não haveria necessidade de termos insegurança, medo de sermos rejeitados, de sermos excluídos, ou simplesmente de entrarmos num ambiente, numa atmosfera de competição com outras pessoas, com medo de sermos recusados, com medo de sermos rejeitados. Enfim, existe uma série de coisas que acontecem conosco, com a nossa identidade, com o nosso valor próprio, com o nosso autoconceito, justamente porque nós não estamos aperfeiçoados nesse amor que vem do coração de Deus. E o que me impressiona nesse texto que nós lemos aqui nessa noite, é que o Senhor Jesus, ele vem para buscar e salvar aquilo que se havia perdido. E quando nós falamos de salvar aquilo que se havia perdido, nós logo pensamos que se trata do homem, que se trata do ser humano, que se tratam das pessoas, e de fato é assim. Porém nós precisamos lembrar que o que se perdeu não foi só as pessoas, muitas coisas por causa do pecado foram perdidas. Essa conexão com Deus, essa comunhão perfeita com Deus, foi quebrada, e em função disso, por conta desse quebrantamento dessa conexão, toda sorte de coisas ruins entraram aí para distorcer a nossa identidade, de maneira que nós não temos muitas vezes
vezes um autoconceito saudável, não temos um alto valor estabelecido e sofremos por conta disso, temos medo, temos insegurança, e muitas vezes nós projetamos as nossas carências afetivas em relacionamentos, tentando no anseio de ser preenchido, de ser provido em nossa afeição. Nós acabamos entrando em relacionamentos, criando expectativas que não podem ser supridas. Só o amor de Deus Pai pode suprir algumas carências em relação à nossa identidade, em relação ao nosso valor. E por isso que nós temos nesses dias falado sobre o propósito de Deus nas nossas vidas. E essa palavra que eu estou ministrando, tanto agora à tarde como à noite, está totalmente relacionada com o propósito de Deus para nossas vidas. Por quê? Porque o fundamento, a base de tudo isso é justamente nós sermos aperfeiçoados no amor de Deus, aperfeiçoados no amor do Pai. Então, quando Jesus vem buscar e salvar o que se havia perdido, Ele também vem buscar e salvar o relacionamento correto com Deus Pai que havia se perdido. Sabe, você percebe que nos dias do Antigo Testamento Deus tinha sido adorado, Deus havia sido reconhecido por meio de um povo, de uma nação. Apesar da imperfeição desse povo, apesar da imperfeição dessa nação, e na história da nação de Israel nos dias do Antigo Testamento, nós vamos observar que muitas vezes eles falharam, muitas vezes eles negligenciaram o amor de Deus, muitas vezes eles deram as costas para Deus e passaram a adorar a outros deuses, se prostituindo espiritualmente falando, se curvando diante de outros deuses, e tudo isso ofendeu o coração de Deus, tudo isso machucou o coração de Deus. Mas Deus nunca deixou de amar esse povo, Deus nunca deixou de se importar com este povo, porque o amor de Deus não está condicionado às nossas obras, o amor de Deus não está condicionado àquilo que nós fazemos. Deus nos ama como nós somos. Então, assim como Ele amou a nação de Israel, assim Ele ama você, assim Ele ama a mim, apesar das nossas imperfeições, apesar das nossas debilidades. Mas veja, em todo o Antigo Testamento nunca houve de fato uma revelação de Deus como Pai para a nação de Israel. Eles tinham Deus como Pai no sentido de ser o gerador de toda a nação de Israel, mas não aquele Pai pessoal, não aquele Pai individual. Nunca ninguém no Antigo Testamento conseguiu ver o coração de Deus como Pai. Eles o adoraram como Deus soberano, como Deus poderoso, como Deus de Israel, mas nunca pessoalmente como aquele Pai que está presente na vida do Filho. Porém, quando Jesus vem, o Verbo se faz carne, diz a palavra do Senhor que Ele vem justamente para trazer a revelação de Deus, mas não só trazer a revelação de Deus, mas trazer a revelação de Deus como Pai. Levanta tuas mãos comigo nessa noite e diga: Deus Pai. Então Jesus vem revelar. O texto que nós lemos no versículo 18 diz: ninguém jamais viu a Deus, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, aquele que foi gerado como filho, este que está no seio do Pai, é que o revelou. Por isso que toda a vida de Jesus, toda a vida humana, toda a vida terrena foi pautada, foi fundamentada no amor do Pai. Você pode perceber que Jesus em nenhum momento tem crise de identidade, em nenhum momento Jesus, apesar, da rejeição das pessoas, apesar de muitas vezes ser condenado, a estar debaixo do juízo contínuo das pessoas, inclusive dos religiosos, daqueles que diziam conhecer a Deus, se levantaram contra o próprio Filho de Deus, porque nunca conheceram o coração do Pai, nunca tiveram uma experiência com o amor do Pai. Agora Jesus não, Ele vem para revelar Deus como Pai, mas Ele não só vem revelar Deus como Pai, mas Ele também vem para modelar o que é ter uma relação com esse Pai, o que é se relacionar com esse Pai na condição de filho. Por isso que a palavra está dizendo que esse Jesus, esse Verbo que estava com Deus, Ele se tornou o unigênito de Deus quando foi criado como homem, encarnado no ventre de Maria, aleluias. Quando o Verbo se faz carne, então a palavra de Deus declara que aí está o Filho. Deus é considerado Pai e Jesus é considerado Filho, e a relação que Jesus tem com o Pai, aleluia, com Deus, é como um filho que sabe que é amado pelo seu Pai. Por isso Ele não tinha problemas de identidade, por isso que Jesus não tinha, não precisava da aceitação das pessoas para poder se
sentir bem. E claro que essa coisa toda machucava o coração de Jesus, mas ele nunca deixou que isso provocasse feridas do seu coração irreparável. Pelo contrário, ele era capaz de perdoar, ele era capaz de liberar, ele era capaz, sabe, de beijar Judas e dizer: você é meu amigo, Judas, você é meu amigo. E claro que Jesus estava com seu coração totalmente sincero. E por que Jesus é capaz de amar um Pedro? Por que Jesus é capaz de amar um Tomé? Por que Jesus é capaz de amar um Judas? Porque ele estava firmado no amor do Pai, porque ele tinha a aceitação do Pai no coração dele. Ele sabia que o Pai amava acima de todas as coisas, aleluia. E aí estava o seu valor, aí estava a sua verdadeira identidade. Por isso ele pôde firmar-se na sua identidade, no seu propósito, porque ele sabia que o Pai o amava. Eu quero te perguntar: você sabe que Deus te ama? Você realmente tem convicção aí dentro do teu coração que você é amado pelo teu Pai eterno, que você é amado por Deus? Este tem que ser o teu fundamento, esta tem que ser a base da tua vida cristã. Não dá para nós vivermos a vida cristã sem estarmos fundamentados no amor do Pai, sem estarmos alicerçados no amor do Pai. É o amor de Deus que nos livra, é o amor de Deus que nos cura, é o amor de Deus que nos salva, é o amor de Deus que nos faz ser quem nós somos de verdade, a despeito das nossas falhas, das nossas limitações, das nossas imperfeições. Aleluias, digam glória a Deus. Jesus vem para revelar Deus como Pai. Ninguém viu a Deus, mas o que estava no seio de Deus revelou a cada um de nós. E ele não fez absolutamente nada sem que o Pai falasse com ele, sem que o Pai revelasse a ele. A comunhão de Jesus como filho, amém, foi tão perfeita, ele estava tão firmado e tão aperfeiçoado no amor do Pai, que ele não se deixou levar, amém, nem por crises externas e nem por crises circunstanciais. Não importa, sabe, esse edifício que está bem fundamentado, que tem fundamento, que tem base sólida, que não somente suporta o seu peso, mas também mantém o edifício em pé, mesmo em meio às adversidades. Este era o fundamento do coração de Jesus, o amor de Deus, o amor do Pai. E ele veio revelar a mim e a você, que na mesma medida, da mesma forma, da mesma maneira que o Pai ama o Filho Jesus, porque agora nos foi dado o direito de sermos filhos de Deus, ele nos ama com o mesmo amor. Obrigado pelo teu amém. Ele nos ama com a mesma medida. Obrigado pelo teu amém. Ele nos ama da mesma forma. Por isso que Paulo, ao escrever Efésios no capítulo 1, ele diz: nós somos aceitos nele, por ele, no amado, no amado, no amado. Então Jesus vem para modelar uma vida de harmonia, de comunhão perfeita com o Pai, estruturada, fundamentada unicamente no seu amor, no seu amor. Não era o desempenho, amém? Não é o desempenho, não é o que você faz ou o que você deixa de fazer, é o amor do Pai que vai gerar em você a fortaleza que você precisa para fazer o que você precisa fazer e fazer mais do que os teus limites, amém? Por quê? Porque você sabe que você é amado por Deus. Deixa o amor de Deus inundar o teu coração, deixa, mergulha cada dia no amor de Deus, sabe? Viva nesse oceano de graça que nós cantamos aqui em nome de Jesus. Digam glória a Deus. Conhecer o amor de Deus como Pai, sabe, viver a experiência do amor do Pai no nosso coração, nos traz segurança. Diga isso comigo, por favor, segurança. Amém? O que significa isso? O que significa você viver esta segurança? É a confiança de que você é amado, a confiança de que Deus te ama e que você está liberto de toda condenação, que você está livre de todo julgamento, que você está livre, aleluia, digam glória a Deus, que você está livre de toda condenação, de toda acusação.
O amor de Deus nos faz livres da condenação. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu não estou dizendo aqui que eu e você temos carta branca para pecarmos e fazermos as coisas de qualquer jeito. Não, se fizermos errado, Deus Pai vai nos disciplinar. Deus Pai vai trazer juízo sobre as nossas vidas. Mas mesmo o juízo de Deus, mesmo a disciplina de Deus, nunca vem contra nós em nossa identidade, mas vem contra o nosso comportamento, para que nós sejamos aperfeiçoados como filhos, a fim de darmos um testemunho verdadeiro de que temos um Pai celestial. É totalmente diferente quando nós somos atacados em nossa identidade e quando nós somos de fato disciplinados por causa de uma atitude, de um comportamento. Infelizmente, muitos de nós, quando disciplinados, confundimos a disciplina com a nossa identidade, de tal forma, de tal maneira, a nos sentirmos rejeitados como quando somos disciplinados. Quantos aqui gostam de serem chamados a atenção? Não, de verdade mesmo. Se você gosta, se você ama, mas ama de paixão ser chamado a atenção, levanta as tuas duas mãos. A gente não gosta. Você já parou para pensar por quê? Porque nos falta essa segurança. Segurança essa que nenhum amor humano pode nos dar, só o amor do Pai. Se o nosso coração estiver arraigado no amor do Pai, isso vai produzir em nós uma segurança tal, que nós não vamos tomar uma chamada de atenção como se fosse uma rejeição pessoal. Por que nos machuca tanto? Por que mexe com o nosso brio, com o nosso ego, com o nosso eu, quando nós somos corrigidos? Porque de alguma forma, de alguma maneira, nós adotamos um sistema operacional dentro da nossa mente, no mundo das nossas ideias, de que quando estamos sendo disciplinados, corrigidos, instruídos, na verdade, nós estamos sendo rejeitados, nós estamos sendo excluídos. Tomamos aquilo como se fosse um ataque à nossa identidade, e não entendemos tão somente que na verdade o que está sendo chamado a atenção não é a nossa identidade, mas é o que nós estamos fazendo. Por isso muitos de nós temos dificuldade para lidar com algumas disciplinas. Quando a gente usa a palavra instrução, queridos, não é diferente da palavra disciplina. Só que a disciplina se tornou uma conotação negativa, tornou-se algo com uma conotação negativa para nós. Por quê? Porque parece que é um atentado à nossa identidade. Nos sentimos rejeitados, nos sentimos inadequados. E na verdade o que está sendo tratado não é quem somos, o nosso valor, mas aquilo que nós estamos fazendo, que muitas vezes não está alinhado, que muitas vezes não está correto, ou simplesmente que pode ser melhorado, que pode ser aperfeiçoado. Por isso uma característica de uma pessoa que está, firmada no amor de Deus, e o amor de Deus está estabelecido no seu coração, mesmo que ela possa se incomodar, com uma disciplina, com uma correção, com uma instrução, ela na verdade desenvolve um coração de aprendiz. Por quê? Porque não há problema em ter problema. Obrigado pelo teu amém. Não há problema em ter problema, gente. Pelo contrário, a solução começa a se tornar uma possibilidade quando eu e você somos capazes de reconhecer que há um problema. Amém? E para mim, em Deus, só existe um tipo de problema que não pode ser solucionado. E sabe qual que é? Aquele que não é reconhecido. Aquele que não é reconhecido, porque até para a morte Deus dá jeito.
A gente tem um ditado popular que diz: para tudo na vida tem um jeito, só não tem jeito para a morte. Então vai para Deus, por exemplo, e você vai ver que Deus dá jeito até na morte. Aliás, Deus vai dar o tratamento devido à morte, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor. Então o único problema que não pode ser resolvido, aquele que não é admitido, aquele que não é reconhecido por nós. Mas estamos todo tempo alertas, estamos todo tempo, sabe, armados, estamos todo tempo, sabe, por quê? Porque não estamos seguros. E no amor do Pai, eu e você encontramos essa segurança, que gera em nós a confiança de que somos amados pelo que somos. E o amor do Pai nos liberta da condenação, de todo e qualquer sentimento de indignidade que há no nosso coração. Quase que não sai a palavra indignidade, digam amém. Sabe, medo de fracassar, medo de não ser aceito, medo de não ser notado, medo de não ser importante para as pessoas. Nada disso importa quando nós estamos firmados no amor de Deus, quando nós estamos estabelecidos no amor de Deus, amém? Quando nós estamos nos desenvolvendo, quando nós estamos crescendo no amor de Deus, quando nós estamos, sabe, gerando esse fundamento no nosso coração, com base no amor do Pai, até a questão de afeto é bem estabelecido, é bem resolvido em nossas vidas. Da mesma forma que gera segurança, também resolve a nossa questão de afeto, porque todos nós temos essa questão de afeto, e é justamente aí onde cada dia nós podemos viver de forma fortalecida no amor de Deus, porque você aprende a se nutrir do amor de Deus, você aprende a se fortalecer no amor de Deus, você aprende a encontrar a aceitação e a afirmação no amor de Deus. Então o amor de Deus te fortalece de tal forma, de tal maneira, que mesmo as coisas incômodas dessa vida, mesmo aquelas que geram em nós uma tristeza, nós podemos ficar tristes sim, entristecidos por um tempo, mas nós não vamos deixar a tristeza assolar o nosso coração ao ponto de nos condicionar. Pelo contrário, nós superamos a tristeza, nós superamos a angústia, nós superamos a dor, e tudo isso nos leva a crescer e nos tornar filhos melhores para o nosso Pai Celestial. Digam glória a Deus. Fala comigo, afeto. Quantas pessoas buscam por questão de afeto erroneamente em relacionamentos para se suprir? Quantas pessoas desenvolvem um hábito, um comportamento negativo e até mesmo destrutivo pela questão do afeto não resolvido? Quantas pessoas estão travadas, quantas pessoas estão com a vida travada, presa por conta de afetos, de relacionamentos passados quebrados, e ainda gera dor, ainda gera angústia, sabe, gera rejeição, gera um monte de coisa negativa no coração, de maneira que a pessoa não consegue ser livre, e muitas vezes ela não consegue se abrir para o amor, e ao mesmo tempo não consegue amar com perfeição. Por que Jesus era capaz de amar com tamanha perfeição? Porque Ele era Deus? Não, porque Ele era homem fundamentado no amor do Pai, e na condição de homem, Ele sabia que Ele era filho, que o Pai o amava acima de todas as coisas, que o amor do Pai era mais forte do que qualquer coisa, e por conta disso Jesus conseguia amar o seu próximo, mesmo quando o seu próximo se levantava contra ele. E Ele não fazia isso na qualidade de Deus, Ele fazia isso na qualidade de filho amado. Entende o que eu estou dizendo? Como Jesus veio modelar para nós o que é a relação com o Pai. Por isso Ele já não é mais o unigênito, Ele já não é mais o unigênito. Agora, depois dele ter ressuscitado e ter sido levado às alturas em glória, Ele se tornou o primogênito. Quando Ele se encarna, Ele é o unigênito de Deus, mas quando Ele ressuscita, Ele se torna o primogênito, ou seja, o primeiro de muitos que vão ser gerados, porque chegaram a crer no seu nome, receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Diga aleluia. O poder de ser feito filho de Deus. Fala agora comigo, Jesus
já não é mais o único gerado. Ele foi o primeiro de muitos que não nasceram da carne, não nasceram do sangue, não nasceram da vontade humana, mas nasceram do amor do Pai. E é por isso que a Bíblia fala que Deus nos deu o espírito de adoção. O espírito de adoção, sabe quem é o espírito de adoção? É o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem na minha vida, vem na sua vida, ele vem para gerar em nós um filho para Deus, porque a gente creu em Jesus. O Espírito Santo entra no nosso coração e nos faz nascer de novo, e agora nós nascemos não como criaturas de Deus, mas nós nascemos agora como filhos de Deus. E se somos filhos, logo também somos herdeiros do nosso Pai Celestial. Diga aleluia, diga eu sou filho. Vamos avançar. Por isso Jesus vivia uma conexão perfeita. Sabe o que é uma conexão perfeita? É uma pessoa que está se relacionando bem consigo mesma. É alguém que sabe se relacionar bem com o seu próximo, porque sobretudo sabe se relacionar bem com o Pai Celestial. Sabe por que nós temos dificuldade nos relacionamentos? Eu sei que existem muitas pessoas difíceis, principalmente nós. Somos difíceis, e às vezes nós queremos impor certos padrões sobre algumas pessoas para que elas sejam aceitas por nós, quando nós mesmos muitas vezes falhamos, erramos, pisamos na bola, estamos cheios de imperfeições, e aí não conseguimos amar. E sabe por que não conseguimos amar? Porque não conseguimos nos deixar ser amados por Ele. Deixa o Pai te amar. Eu sei que o Pai te ama, mas eu estou te dizendo nessa noite, deixa o Pai te amar. Deixa o Abba Pai te amar. Deixa, oh aleluia, que eu estou dizendo, deixa o amor do Pai entrar no teu coração. Deixa o amor do Pai entrar no seu coração. Quando nós recebemos o amor do Pai, nós possamos a ser pessoas conectadas conosco mesmo, amém? Não vivemos, sabe, não vivemos uma disputa, não vivemos, sabe, uma guerra com o nosso eu, com a nossa identidade. Por quê? Porque o amor do Pai nos liberta. Nos liberta de toda condenação, de toda acusação, de toda rejeição, de todo sentimento de inadequação. Vamos terminar para cearmos, mas antes disso deixa eu ler contigo uma passagem que está em 1 João capítulo 4. Amém. 1 João capítulo 4 versículo 8 diz assim, estão comigo? Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Pare e pense um pouquinho nisso aqui. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus está nos dizendo aqui, ei, eu sou amor, e se você me conhece, você conhece o amor. Se você não conhece o amor, você não me conhece. Olha a ordem. Se você não conhece o amor, você não conhece ao Pai. Mas se você conhece a Deus, se você conhece o Pai, você conhece o amor. Porque o amor está onde? No Pai. Ele é amor. Conhecer a Ele é conhecer amor. Vou dizer isso de novo. Conhecer a Ele é conhecer o amor. Conhecer a Ele é conhecer o amor. É saber que somos amados, e assim como o meu irmão, assim como também o meu próximo. E eu quero me certificar que o meu coração está alinhado ao coração do meu Pai, amando o que Ele ama. A maior prova de amor que você pode dar a uma pessoa é quando você ama o que essa pessoa ama. Quando você se importa com aquilo que é importante para essa pessoa. Quantos de nós ficamos machucados, feridos nos relacionamentos, porque muitas vezes aquilo que é importante para nós não é importante para a pessoa. Ela tem uma atitude, um comportamento que muitas vezes nega, amém,
o valor àquilo que nós damos importância. Quando você, principalmente na vida conjugal, não é assim, amados? Estou falando sozinho aqui. Acho que é só eu e você, amor, ninguém mais. Para mim demonstrar que eu amo a minha esposa, eu preciso valorizar o que ela valoriza. Eu preciso me importar com aquilo que ela se importa. Se é importante para ela, é importante para mim, porque eu a amo. E ela é a minha amada. Não estou dizendo que eu consigo fazer isso sempre. Na minha humanidade eu falho nisso. Mas quando eu entendo que, poxa vida, para mim demonstrar que eu a amo, eu preciso amar o que ela ama. Eu preciso pelo menos me importar com aquilo que é importante para ela. Faz sentido o que eu estou te falando? Então, se eu de fato conheço a Deus, eu conheço o amor. E se eu conheço a Deus, conheço também o amor, eu também vou amar aquilo que Ele ama e a quem aquele ama. Eu não posso odiar aquilo que Deus ama. Eu não posso rejeitar aquilo que Deus aceita. Por isso eu tenho que ser aperfeiçoado no amor de Deus. Por isso nós precisamos ser aperfeiçoados no amor de Deus. Amém? Aperfeiçoados é processual, é dia a dia. Amém? Etapa por etapa. Hoje mais do que ontem e amanhã mais do que hoje. Amém? Hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Olha o que diz o texto no versículo 17. Nisto é em nós, estão comigo? Olha que forte esse texto. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor. Deixa eu te dizer, Deus quer te aperfeiçoar no amor dele. Fora do amor de Deus, eu e você não vamos ser aperfeiçoados. A gente pode escolher seguir um monte de regras, a gente pode pegar um monte de doutrinas, sabe, se dispor mesmo, sabe, com força de vontade a cumprir tudo aquilo. Não tem jeito, nada disso vai nos aperfeiçoar. O que vai nos aperfeiçoar é o amor de Deus, sabe, se abandone no amor de Deus, se entregue no amor de Deus, se renda ao amor de Deus, porque é este amor em você e em mim que vai nos levar a um processo de aperfeiçoamento em amor. Em amor. Nós queremos nos aperfeiçoar ou aperfeiçoar a nossa vida cristã, a nossa vida espiritual com base no desempenho. Nós estamos somente, sabe, irmãos, migrando aquilo que a sociedade faz lá fora para dentro do nosso ambiente cristão. Começa logo em casa. Se fizermos isso, se fizermos aquilo, então seremos aceitos, seremos reconhecidos, seremos amados. Então é com base no nosso desempenho. Porém nós já aprendemos que nós não somos o que fazemos. Nós não somos o que fazemos. Aleluia. Isso é apenas uma parte de nós, mas não nos define. Digam glória a Deus. Tua verdadeira essência, tua verdadeira identidade não está no teu desempenho. Porém, sabe o que acontece? Até o nosso desempenho vai ser aperfeiçoado se nós deixarmos que o amor de Deus trabalhe em nossas vidas, trabalhe em nossos corações. O amor do Pai. Não é o amor de um Deus irado, não é o amor de um Deus que está pronto para condenar. Não, é o amor de Deus que se fez meu Pai, teu Pai, e para fazer isso Ele pagou um alto preço, enviando ao mundo o seu Filho unigênito. Digam glória a Deus. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Aleluia. Vem o dia do juízo, mas nós não tememos o dia do juízo.
porque o amor de Deus nos aperfeiçoa, porque a gente sabe, e isto, irmãos, não está falando do juízo, do fim do mundo, não é disso não, amém? Não é esse tipo de juízo, mas é o juízo que vem de Deus, a correção que vem de Deus, a disciplina que vem de Deus. Mesmo quando a gente falha, quando a gente erra, Deus continua nos amando, mas Ele, justamente por nos amar, é que Ele vai nos trazer juízo, é que Ele vai trazer disciplina, é que Ele vai trazer correção, porque o Pai ama, e todo aquele que Ele ama, Ele disciplina, Ele corrige, amém? Nós não somos bastardos, para bastardos não há disciplina, mas para filho verdadeiro há disciplina que aponta para a virtude, não para a condenação, para o aperfeiçoamento. Então a disciplina, a instrução, a correção, não é para a gente se sentir rejeitado, não, mas é para a gente saber que somos amados e que Ele quer nos aperfeiçoar em seu amor, para podermos melhor refletir o amor de Deus em nossos corações. Trazer isso para o ambiente da nossa casa, do nosso matrimônio, dos relacionamentos familiares, dos relacionamentos ministeriais, dos relacionamentos fraternais, amigos, conhecidos, colegas e até inimigos. Essa é a vida cristã. Fala assim comigo: para que no dia do juízo mantenhamos confiança e não fiquemos, sabe, como uma criança insegura, que acha que o pai está disciplinando porque não ama. Pelo contrário, o pai, é que nós carnais, pais naturais, muitas vezes deixamos que a ira enche o nosso coração, e aí quando vamos disciplinar, não somos motivados pelo amor, estamos cheios muitas vezes de raiva, amém? Cheio de, sabe, não é que nós não amamos, mas às vezes estamos com tanta raiva, que agimos em raiva, que corrigimos em raiva, e normalmente quando nós estamos corrigindo em raiva, nós vamos em algum momento, sabe, se desviar do comportamento e focar na identidade, mesmo sem a intenção de, porque quando você diz você está falando da identidade da pessoa, é quem ela é, e não aquilo que ela faz. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Porém Deus não. Se nós estamos aperfeiçoados no amor de Deus, quando vem o tempo de disciplina sobre nossas vidas, nós não vamos nos sentir rejeitados por Ele, nós não vamos achar que Deus está nos excluindo, que nós somos inadequados para Ele. Não, estaremos firmados em segurança, que na verdade Ele nos ama, e que se isso está acontecendo, é para o nosso bem, para o nosso aperfeiçoamento, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados pelo propósito de Deus, porque são amados pelo Pai, são amados. Se você é amado por Deus, todas as coisas na tua vida irão contribuir para o teu bem, segundo o propósito dele, amém? Versículo 18, no amor não existe medo, não é isso? Por que há medo no nosso coração? Porque não há segurança. E por que não há segurança? Porque muitas vezes desconhecemos o amor do Pai, não estamos firmados no amor do Pai. Por isso vem todo tipo de medo no nosso coração, de receio, de inseguranças. Oh meu Deus, aperfeiçoa o teu amor em nosso coração. Mas o texto segue dizendo: o perfeito amor lança fora o medo. O que acontece com o medo? É lançado fora, debaixo do que? Do perfeito amor do Pai, do perfeito amor de Deus. Quanta insegurança, quanto medo. Olha, está dizendo aqui: ora, o medo produz tormento. O medo produz tormento. Uma pessoa atormentada é uma pessoa que está oprimida, é uma pessoa que não tem sossego, que não tem paz, que não tem tranquilidade, não tem segurança, não tem perspectiva, sabe, positiva em relação ao seu futuro. Ela tem medo de não dar certo, medo de ser rejeitado, medo de ser traído, medo de ser enganado, medo, sabe, medo, e às vezes nós entramos na nossa relação com Deus baseado nesse medo e não no amor perfeito.
Por isso que não é de se estranhar que muitas pessoas, quando pensam em Deus, imaginam um Deus irado, bravo, pronto para exercer castigo. E infelizmente, muitas vezes, essa ideia de Deus, esse conceito de Deus é transferido a nossas vidas em função de pais disfuncionais, ou muitas vezes por causa do ensino da religiosidade. Um Deus punitivo, um Deus vingativo. Porém, Jesus veio revelar o coração do Pai. O coração do Pai. Ponte de pé, em nome de Jesus. Digam aleluia. Se você puder aplaudir o nome do Senhor. Quando você está sendo aperfeiçoado no amor do Pai, você tem a confiança de que Deus tem pensamentos bons para você, que Deus tem pensamentos bons a teu respeito, que Deus está preparando coisas boas para você. Aleluia. Jesus disse isso claramente quando ele fala: nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial não vos dará o Espírito Santo e com ele tudo. Obrigado pelo teu amém. Eu não sei amar perfeitamente ainda, e mesmo assim eu quero o melhor para os meus filhos, e eu creio que cada pai aqui é assim, cada mãe aqui é assim. Espero o melhor, desejo o melhor, e o que estiver ao nosso alcance, nós vamos fazer o melhor para os nossos filhos. Somos imperfeitos, inseguros, amém? Às vezes temos medo. Agora o nosso Pai Celestial não. Ele nos ama com amor tão perfeito, tão perfeito, tão pleno, tão profundo, que a Bíblia diz assim, ó: nada pode nos separar do amor de Deus. Como é bom saber que nada pode me separar do amor de Deus. Por isso não vou deixar que nada me separe do amor de Deus. Às vezes nós deixamos que o engano entre nossos corações, profeta. Às vezes o diabo vem como pai da mentira e lança uma mentira diabólica na nossa mente, a gente aceita, recebe aquilo e toma aquilo para a gente, e isso começa a trabalhar para nos afastar do amor do Pai. Mas não tem nada, é nós que deixamos, é nós que permitimos que as coisas entrem e comecem a nos afastar. Deus nunca se afasta de nós, somos nós que nos afastamos dele. Quando Adão pecou, ficou envergonhado, foi ou não foi? Ele ouviu a voz de Deus e teve medo, não é isso? Porque o perfeito amor lança fora todo medo, mas aonde o perfeito amor não opera, o medo opera. E o que o medo traz? Tormento. E o que nós vemos ali em Adão e Eva? Um casal atormentado, fugindo daquele que era o único que tinha a solução para eles. Olha a incoerência, olha a loucura, quando nós deixamos que Satanás enche o nosso coração e comecemos a duvidar do amor do Pai. Em vez de corrermos para Ele, corremos dele. Mas Deus é tão amor, tão amor, tão amor, que Ele foi atrás de Adão. Ele foi atrás de mim, Ele foi atrás de você. E sabe aonde Ele nos encontrou? Na cruz. Na cruz, na cruz, na cruz Ele me encontrou. Na cruz Ele te encontrou. Oh, levanta as tuas mãos. Fomos encontrados na cruz. Eu amo aquele cântico que diz: eu olho para a cruz, para a cruz eu vou.